Fala aí, futuro aprovado, tudo bem? Prof. Jéssica Fontes aqui na área. E eu trouxe aqui para vocês um super intensivão de geografia voltado para o IBGE. Tô aqui disponibilizando essa aula 1 para vocês. Eu tracei uma estratégia de dividir os temas para que a gente possa conseguir compreender os pormenores de cada tema que está lá no nosso edital, né? E fazer exercício ainda, colocar na prática. E a ideia aqui é ser um super intensivão mesmo. Então, a gente vê tudo que é necessário no nível de dificuldade que é necessário, com as características que são necessárias para que a gente possa realizar uma boa prova baseada na nossa banca, que não costuma ser uma banca muito fácil. Ela gosta aí de assustar um pouco a gente, a professora também é concurseira. Ela conhece bastante a banca como professora e como concurseira, tá? Então, a gente tem que estar preparado para tudo, e o meu intensivão ele é voltado exatamente para isso. A ideia mesmo é fazer um intensivão. Todos os dias eu vou estar aqui com vocês, né, fazendo esse tipo de aula mais teórica mesmo, e depois a gente vai para a prática, tá? Pessoal do YouTube, eu resolvi a pedidos fazer o intensivão durante essa semana para vocês. É um intensivão fechado, até mesmo porque a Provi teve que se separar um momento da vida dela para ela poder rapidamente organizar e fazer esse intensivão. O link que vocês podem utilizar para comprar esse intensivão de uma semana, na qual eu vou falar sobre todo o edital, né? Eu vou falar da teoria total do edital, tá aqui na barra de descrição, tudo bem? Então, venha com a prof durante essa semana, uma semana intensa de teoria, de exercícios, e bora, né, gabaritar essa prova. Show? Bem, gente, falando sobre noções básicas de cartografia, o primeiro ponto que ele coloca para a gente em termos de orientação são os pontos cardeais. Quando a gente está falando sobre orientação, a gente está falando sobre orientação dentro de um mapa, né? A cartografia, ela é uma ciência voltada para a produção de cartas, e a gente vai olhar aqui essa produção de cartas como, né, sinônimos de mapas. Então, cartas nada mais é do que um mapa, tá? São mapas. Então, aqui a gente tem os mapas e, né, a gente tem aqui o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística trabalhando, né, com a leitura desse mapa. O mapa, ele é uma representação da realidade, tá? Então, o nosso objetivo, sempre quando a gente está fazendo o mapa, é fazer a representação dessa realidade. Mas a fotografia também é a representação dessa realidade. Então, qual é a diferença para o mapa? Porque essa representação da realidade, ela tem um objetivo, que é orientar, orientação, tá? E aí a gente pode pensar no início, né, das confecções dos mapas. A ideia era chegar em novos territórios, novas paisagens, novos locais, tanto que a cartografia foi um mecanismo muito estratégico dentro das grandes navegações, quando a Europa passa, né, a fazer a colonização, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o século XVI, século XVII, a gente tinha ali a imagem do cartógrafo, que estava a serviço dos grandes impérios para fazer representações de realidade, né, para produzir essa informação da realidade que é o planeta, né? Então ele poder representar ali isso ali sem informações. Mapas são informações da realidade extremamente estratégicas, extremamente importantes. E o IBGE aqui no Brasil é o responsável por fazer os mapas oficiais do território brasileiro, né? Então, por isso que a gente está o tempo inteiro olhando para esse mapa. E o mapa, ele tem, né, diversas funções, mas basicamente a primeira função, para além daquela, né, da gente conseguir analisar a realidade através dele, é orientar, tá? E a orientação, ela vai depender de uma coisa chamada de rosa dos ventos, que é isso aqui, tá? Rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um mecanismo que a gente vai ter nas bússolas e posteriormente nos mapas, voltado para orientação, tá? E aí a rosa dos ventos, ela é marcada por 4 pontos cardeais, tá? Então nós temos 4 pontos cardeais. O ponto principal é o norte magnético dentro da bússola, né? Porque a bússola ela marca esse norte magnético.
que vai ajudar a gente, por exemplo, a conseguir mapear o norte geográfico. O norte magnético e o norte geográfico, eles são coisas diferentes, mas eles estão dentro do mesmo hemisfério, então para a gente não faz muita diferença a gente adentrar nessa parte, tá? Também não vou me estender, qual é a diferença entre norte magnético e norte geográfico, mas fica aqui que a bússola, ela marca esse norte magnético e possibilitou a gente a marcar o norte geográfico. E aí, oposto ao norte geográfico, então esse aqui foi o primeiro que a gente marcou, nós temos o sul, tá? E como pontos que separam exatamente na mesma medida, meio a meio, dividem ao meio, né, a distância entre esse norte e sul, a gente vai ter pontos que marcam o leste e o oeste, tudo bem? Então, aqui a gente tem norte, sul, leste, oeste. Estes são os pontos cardeais. Pode ser que em alguma prova, em algum exercício, né, ou até mesmo a própria banca, em vez de colocar L ou O, traga para vocês e tragam para vocês W. Por quê? Porque aqui é a notação internacional. A gente tem leste, east, e nós temos oeste, west, tá? Por isso que cuidado, tá? Viu o Ezinho? Não tem nada demais aqui, é somente o L mesmo. Mas, como a gente tem uma prova que é um pouco mais simplificada, né? Acredito que eles devam colocar a anotação em português mesmo pra gente. Então, a gente tem 4 pontos cardeais. E é isso que a banca coloca pra gente. Orientação através dos pontos cardeais. Por que isso é importante? Principalmente quando a gente está utilizando o mapa, né? O mapa completo, a gente precisa localizar pontos. A gente precisa orientar esses pontos. E esse ponto pode ser qualquer ponto, tá? A gente pode ter um continente, um país, uma região. Então, a partir de, ou mesmo pontos, a gente vai ver na questão que a gente pode ter somente pontos mesmo que precisam ser orientados dentro desse mapa. A próxima aula eu vou ensinar para vocês a como fazer localização desses pontos específicos a partir das coordenadas geográficas, tá? Então, da latitude, da longitude, a gente consegue achar qualquer ponto na superfície da Terra, tá? Então, aqui a gente está falando de localização geográfica para além de orientação. A Rosa dos Ventos, ela pega orientação exatamente porque ela marca o norte, o sul, o leste e o oeste, tá? E aí, não deixou claro aqui pra gente, mas além dos pontos cardeais, a gente tem outros pontos de orientação dentro da Rosa dos Ventos. E os pontos médios, né, que é a metade a metade da distância entre um ponto cardeal e outro, a gente vai ter os pontos colaterais, tá? Então, por exemplo, a metade aqui do caminho entre o norte e o leste, a gente tem o nordeste. Perceba que ele nada mais é do que a junção do N, né, do norte, e do leste, que tá com E. Então, o nordeste, tá? Aqui a gente tem um ponto colateral, ou seja, são pontos médios. Como a gente está falando em grau, a gente tem aqui 90 graus, tá? E aí a gente divide aqui ao meio, 45 graus para um lado, 45 graus para o outro. E é aqui, então, que eu tenho a marcação do Nordeste. Às vezes a gente está com o mapa e a gente precisa ir para Nordeste, a gente precisa se orientar para Nordeste. Então, eu preciso saber que é os pontos médios. E aí, eu ainda tenho os pontos, né, médios entre um ponto cardial e um ponto colateral, que é chamado de subcolateral, mas esse é bem difícil de aparecer em prova, eu particularmente nunca vejo. Depois eu deixo aqui para vocês quais são os pontos colaterais. E aqui, ó, um ponto na região em vermelho, tá vendo aqui? Esse ponto aqui. Ele nada mais é do que eu tava aqui fazendo para vocês, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Nordeste, que é um ponto colateral, e eu tenho o Leste, que é um ponto cardeal. O ponto médio entre ele mostra para mim um ponto subcolateral, que seria o Leste-Nordeste. Ou seja, eu tenho o Leste, Nordeste, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui com o Norte e Nordeste, tá? Ou o Nor-Nordeste. Então, a gente também pode se chamar dessa maneira, tudo bem? Então, ele serve para orientação. Então, muitas vezes eu vou estar ali no meu mapa,
eu coloquei, a gente chama de plotar, plotei um ponto, e eu preciso me direcionar para outro ponto, e aí eu tenho que utilizar os pontos cardeais ou colaterais, tudo bem? E esses pontos, eles são dados em graus, então vocês vão ver 45 graus norte, 55 graus leste, tá? Vale a pena aqui eu dizer para vocês que as coordenadas dentro do planeta Terra do norte e do sul, eles vão de 0, norte e sul, eles vão de 0 a 90, tá? 90 graus. A mesma coisa com o sul, de 0 a 90 graus. Então, eu não posso ter, por exemplo, 105 graus norte. Isso não existe, então presta atenção nisso, tá? Então, para o norte é de 0 a partir, se a gente está olhando para o mapa da linha do Equador, até 90 graus norte e sul. E eu sempre preciso estar colocando se é norte ou sul, já que, né, 0,90, 0,90. Já para leste e oeste, eu vou de 0 a 180 graus, tá? Aqui no caso, 0 leste a 180 graus leste. E o oeste também a mesma coisa, de 0 a 180, tá? Então, enquanto eu não posso encontrar no planeta 105 graus norte, eu posso encontrar 105 graus oeste, tá? Não tem problema nenhum. Ok? Então, essa é o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente está falando sobre orientação, tá? É a gente entender algumas características em termos de nomenclatura, tá? Eu acabei de falar aqui para vocês que a nomenclatura que a gente tem da região aqui, dessa região, e dentro do planeta, dentro de um mapa, a gente veria como hemisfério, né? Hemisfério, metade de uma esfera, né? Então, se aqui eu tenho uma esfera e essa linha aqui tá cortando essa esfera, eu tenho metade, né? Então, M, metade de esfera. Ok, tá? E aí, a gente pode ter outras características. Uma coisa bem legal da gente falar também, quando a gente está falando sobre pontos cardeais, a gente está falando sobre orientação dentro de um planeta que está em constante movimento, tá? E aí, vale a pena sobre o constante movimento. A Terra está girando o tempo inteiro, fazendo o seu processo de rotação. A gente sabe que o planeta Terra faz dois grandes movimentos. Ele faz mais, mas faz dois grandes movimentos, né? O movimento de rotação e o movimento de translação, tá? O movimento de rotação é um movimento em que a Terra gira em volta do seu próprio eixo, tá? Leva 24 horas, duração do dia, e a translação é um movimento que a Terra faz ao redor do Sol, tá? Leva aí 365 dias e 6 horas, tá? Por isso que são 6 horas a cada 4 anos, né? A gente consegue formar um dia novo, por isso que a gente tem um ano bissexto. O ano bissexto é porque leva 365 dias, mais 6 horas. Então, a sobra desses 6 horas, né? 6 vezes 4, 24 horas, forma um dia completo. Então, a cada 4 anos a gente tem um ano bissexto. E aí, a Terra, ela gira de oeste para leste, isso é importante a gente lembrar, mas o Sol, ele tá ali fazendo o seu movimento de leste para oeste, tá? Então é por isso que a gente também tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente vai fazer orientação, e a orientação antigamente, muitas vezes era pelos astros, era orientação pelo Sol, era orientação pelas estrelas. Só que os astros, né, eles acabam trazendo fenômenos que são intermitentes. Então, em um dia ali que o tempo está mais nublado, eu não consigo ver o sol, né? Isso causava uma problemática. Por isso que a gente vai ter todo esse contexto dentro da cartografia de fazer padronização de horas, de criar fuso horários, né? Para que a gente está dentro de um mundo que está se integrando e que precisa de padronização, né? Não deixar somente para os fenômenos de natureza, apesar de, né, a gente ter essa questão da orientação pelos astros.
E aí, o que que a gente sabe? O Sol, ele nasce no leste e vai se pôr no oeste. E muitas vezes, a partir disso, a gente consegue, a partir somente do movimento do Sol, a gente vai conseguir fazer a orientação, tá bom? Vou ver se eu pego depois algum tipo de questão que fala, né, sobre a orientação da rosa dos ventos a partir da questão do Sol. Então, por exemplo, nesse momento aqui, eu sei que o Sol está nascendo, aqui é o leste. Mas e se ele colocasse para gente uma questão em que o Sol estivesse do outro lado, tá? Ou, por exemplo, sei lá, ele rotacionasse essa rosa dos ventos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? A posição do Sol traz informações sobre orientação, traz informações sobre rosa dos ventos, que é necessário, que é legal a gente saber, tá bom? Então, em vez de ser, por exemplo, pelo norte magnético, a gente poderia então fazer orientação pela questão solar, né? Então, se eu tô ali vendo o Sol nascendo, eu já sei que ali é o leste, tudo bem? Então, é importante a gente fazer isso. Por exemplo, ele colocou aqui pra gente o Sol nascendo deste lado aqui. O Sol tá nascendo desse lado aqui. Esse é o Sol, gente, juro pra vocês, tá? E aí, ele fala, às 6 horas da manhã. Então, se aqui está nascendo aqui, aqui é o leste. E aqui vai ser o oeste. A professora tá errado. Não, não tá errado, ele só rotacionou. Então, por exemplo, o norte tem que estar para cá e o sul tem que estar para cá. É só rotacionar. Tomem cuidado com isso, tá? Então, você só fazer a rotação da rosa dos ventos. Você só precisa fazer a rotação corretamente, né? Então, por exemplo, se eu coloquei o leste agora do meu lado esquerdo e eu coloquei o oeste do meu lado direito, né? Por exemplo, diferente do que eu vejo aqui, eu preciso também rotacionar o norte e o sul, tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, então, a gente sabe que o Sol nasce no leste, se põe no oeste, a Terra gira de oeste para leste. Outra coisa que vocês poderiam ver, que poderia deixar essa questão um pouquinho mais difícil, é o movimento da Terra visto do Polo Norte ou visto do Polo Sul, tá? Porque visto do Polo Norte, a Terra está girando em sentido anti-horário. Então, por exemplo, se eu ver daqui de cima, Polo Norte é essa parte aqui, está girando em movimento anti-horário. Mas se eu estou vendo, né, do Polo Sul, eu tô vendo em movimento horário, tá? Então, isso pode deixar a gente um pouquinho confuso, mas eu acho que isso aqui já é mais avançado, assim, em termos de cartografia, do que a gente de fato precisa, né? Então, como eu falei para vocês, aqui a ideia do intensivão é trazer os principais pontos pra gente. Ok, tá? Então, trouxe aqui para vocês agora de forma mais detalhada os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, tá? Os cardeais são esses quatro, os colaterais entre o norte e entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o sul e o leste, nós temos o sudeste. Tá vendo? Ele trouxe aqui a notação internacional. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste, tá? Então, nordeste, noroeste. Perceba que é só a junção do N com o nó, né? Com o O. Então, vai ficar nó. Então, aqui, noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste. Cuidado também, gente, que aqui é a orientação sudeste. Eu não estou falando de região sudeste, tá? Eu não estou falando de região norte. Apesar de, né, a nomenclatura das regiões brasileiras, elas serem muitas vezes baseadas, né, na questão da orientação, mas a gente pode, por exemplo, ter questões que falam, o avião ele tá indo aqui do centro-oeste, tá indo aqui do sudeste para, sei lá, alguma cidade. Ele pode até colocar isso pra gente no mapa, uma cidade aqui da região nordeste. E aí ele fala que é em linha reta. Ou seja, eu tô exatamente aqui em um ponto da região sudeste e eu vou em linha reta para o nordeste. E aí qual direção pegou? Aí a gente fala, saiu do sudeste e foi para o nordeste, pegou direção nordeste. Não, tá? Pegou direção norte. Olha aqui, eu tô em linha reta. Linha aqui é região nordeste. Essa aqui, noroeste.
Essa aqui, sudeste. Então, você vai ver no mapa. Sudoeste, aí norte, sul, leste, oeste. Então, você vai ver pelo desenho da seta, né, que tá pegando. Tudo bem? E aqui, né, os subcolaterais, nordeste, noroeste, sul, sudeste e assim por diante, tá? Então, quando a gente está falando sobre orientação, a gente está falando de orientação no mapa, né? Então, por exemplo, se eu tô aqui no Brasil, ó, eu tô aqui no Sudeste e eu quero ir em direção, por exemplo, à Europa, eu tô pegando qual direção? Eu tô pegando direção Nordeste, tá? E assim por diante, como eu acabei de falar aqui para vocês. Isso aqui vai dar direcionamento para vocês dentro da Rosa dos Ventos. E aí, como eu estava falando para vocês também, a gente tem, né, os hemisférios. Aqui no caso, a gente vai ter a divisão da Rosa dos Ventos, sempre tem que aparecer a Rosa dos Ventos com o elemento obrigatório do mapa, tá? Mas a gente vai ter essa divisão que a gente tem da Rosa dos Ventos através do meridiano 0 graus, que é o meridiano de Greenwich. A gente tem o meridiano 0 graus, que é Greenwich, e a gente tem o paralelo 0 graus, tá? Que é o paralelo do Equador. Então, toda linha imaginária na vertical a gente vai chamar de meridiano. Toda linha, né, horizontal imaginária, que é imaginária mesmo, a gente faz isso para criar uma lógica matemática de orientação, como se fosse um plano cartesiano da matemática. E eu vou explicar isso para vocês na próxima aula. Então, o intercruzamento entre essas linhas verticais e horizontais vai dar um ponto. Então, tudo no planeta Terra é um ponto, né? Eu sou um ponto aqui na qual tem uma linha imaginária me cortando na vertical, me cortando na horizontal. E aí, o cruzamento dessas duas linhas tem um endereço que a gente chama de coordenada. E é a nossa próxima aula, não vou dar spoiler, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem as nomenclaturas dos hemisférios, tá? O que que acontece? Tudo que está acima da linha do Equador é hemisfério norte, né? Bem, hemisfério geográfico norte. Então, tá ali o norte geográfico. E ele tá posicionado, né? Onde o norte magnético da Terra está se direcionando. Tudo bem? O norte é magnético porque tem essa propriedade magnética mesmo, tá? Ao contrário do hemisfério norte, a gente tem o hemisfério sul. Então, tudo que está acima da linha do Equador, hemisfério norte, tudo que está abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Vale a pena eu falar para vocês que a gente tem outras nomenclaturas para esse hemisfério e normalmente a prova quer trazer essas outras nomenclaturas para deixar a nossa vida mais difícil, tá? Então, aqui eu tenho hemisfério norte. Para além do hemisfério norte, a gente também pode chamar de hemisfério setentrional, tá? Falou de hemisfério setentrional, tá falando do hemisfério norte. É só um nomezinho difícil para complicar a nossa vida. O contrário de hemisfério setentrional é o hemisfério meridional. Então, a palavra meridional significa sul, tá? Outra forma também da gente chamar é hemisfério boreal, por sinal, é onde a gente tem no hemisfério norte, bem no norte do hemisfério norte, é onde a gente tem a aurora boreal, tá? No sul, a gente vai ter a aurora austral, tá? Então, também conhecido aí como hemisfério austral. A gente está falando de sul. Aqui, a gente vai ter o meridiano de Greenwich fazendo a diferenciação do que é hemisfério leste e o que é hemisfério oeste, e eles também têm nomes distintos, tá? No hemisfério leste, por exemplo, a gente tem outra nomenclatura, que é a nomenclatura oriental, tá? Por isso que a gente tem muito costume de falar que a China, Japão, Coreia são povos orientais, porque eles estão no oriente do planeta, estão no hemisfério oriental. A única coisa que a gente não fala, né, é que a gente tem vários países da Europa que já estão nesse hemisfério oriental e a gente não faz alusão a eles. E outros países também, né? Então a gente acabou colocando, né, fazendo um rótulo, rotulando um povo com características meio parecidas, que são os asiáticos, pelo menos do sudeste asiático, porque, né, por exemplo, a Índia está na Ásia, né, o Oriente Médio está na Ásia, está no hemisfério oriental, mas eles não são fenotipicamente parecidos, né, com China, Tailândia,
Coreia, Japão e etc, tá? Então, muitas vezes, essa nomenclatura de Oriente e Ocidente, ela é geopolítica, só toma cuidado com isso, tá? Foi, na verdade, uma diferenciação que os humanos foram fazendo, mas tudo é oriental a partir, né, do meridiano de Greenwich, ok? Então, tá ali, ó, Greenwich, a partir dele, né, positivo, porque tudo que tá pra cá é positivo, a Greenwich, a gente tem hemisfério leste, show? E aí, né, a gente tem o hemisfério oeste. E esse hemisfério oeste vai ser chamado de ocidental em contraposição oriental, show? Temos outro nome também, que é o hemisfério nascente, mas aí vocês já sabem o porquê, né? Que é onde o Sol nasce. Em contraposição, o ocidental, a gente tem hemisfério poente, que é onde o Sol se põe, tudo bem? Então, assim, são nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. Então, não muda a nossa vida, tá? O que talvez eles possam pedir para vocês em algum momento é a localização de algum ponto em relação, né, a esses hemisférios, mas também não é uma coisa super complicada. Eu falei para vocês que essas linhas que a gente vai montando o mapa são linhas imaginárias e elas podem ser linhas imaginárias na vertical e na horizontal, tá? O meridiano de Greenwich que a gente tem, ele é um meridiano 0 graus e geralmente a gente só trabalha com ele mesmo, tá? Só ele tem uma nomenclatura, apesar dele ser o 0 graus, a gente tem a nomenclatura oposta a ele, que é o 180 graus, que é o antimeridiano de Greenwich, ok? Então, a gente tem esse antimeridiano. E aí, o que que acontece? Já os paralelos, também podemos ter 1 milhão de paralelos, 1 milhão de meridianos, mas a gente só dá nomes para alguns. E aí, aqui a gente dá o nome para a linha do Equador, que é o 0 graus. A gente vai dar nome para os trópicos, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, Câncer em cima, Capricórnio embaixo, círculo polar ártico em cima, círculo polar antártico embaixo. Gente, também vou trazer isso aqui tudo em detalhes para vocês, tá? Mas, como eu falei, o ideal é a gente saber localizar pontos, mas obviamente que a nossa prova vai trazer aí pra gente uma pontuação, né? Querer que a gente saiba localizar, né? Que esse ponto seja algum lugar do Brasil, né? Ou até mesmo o Brasil, tá? Então, olhando aqui para o nosso planisfério político. Aqui a gente tem o meridiano, aqui a gente tem o paralelo, né, do Equador. E aí, aqui a gente tem o nosso Brasilzão, tá? Então, olha aqui, ó. Quando a gente fala sobre localização geográfica do Brasil, o Brasil, ele está completamente inserido no lado oeste do meridiano, tá? Então, o Brasil está 100% localizado no hemisfério ocidental, no hemisfério oeste, tá? E aqui a gente tem a linha do Equador, tá? Então, 93% do território brasileiro está no hemisfério sul, no hemisfério meridional, enquanto 7% do território brasileiro está no hemisfério norte, tá? Então, toma esse cuidado, a gente está fazendo aqui. E aí, a gente vai conseguir perceber que existe a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio que cortam o Brasil. Dando um zoom a mais aqui no Brasil, falando sobre a cartografia do nosso território, a gente tem aqui a linha do Equador cortando o Amazonas, Roraima, Pará e o Amapá, tá? E a gente tem aqui o Trópico de Capricórnio pegando o extremo sul do Mato Grosso do Sul, extremo sul de São Paulo e o Paraná. Pode ser que em algum mapa traga essa linha um pouquinho mais para cima, mas às vezes não passando pelo Paraná, mas como a gente está aqui trabalhando com a banca do FGV, a gente coloca esses extremo sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Show? Show? E aí, eu queria trazer aqui para vocês as questões de construção de mapa. O que está certo, o que está errado? Olha para esse mapa. Esse mapa está errado? Bem, provavelmente você viu ali bem grande o nome IBGE e você falou, IBGE é o responsável, né, pela realização da cartografia do nosso território, então
Não tá errado. Mas a gente olha para esse mapa e esse mapa ele causa confusão na gente, ele causa estranhamento na gente. Por quê? Primeiro, o território primeiro que tá de cabeça para baixo, essa é a primeira coisa. Segundo, o Brasil está no centro. Esse mapa está errado? Não, esse mapa ele não está errado. Por que que esse mapa não está errado? Primeiro, a gente tem que olhar para a Rosa dos Ventos. Você perceba que a Rosa dos Ventos, ela tá rotacionada, ó, IBGE trouxe aqui o WIE pra gente, né? E o sul tá para cima e o norte tá para baixo. A ideia sempre é que esse norte magnético ele esteja coincidente com o norte geográfico. Então, eu rotacionei. Só que eu mostrei para vocês, né, o cartógrafo que fez mostrou que esse mapa está rotacionado, que o norte, na verdade, é o que está na parte de baixo do mapa. Então, ele não está errado. Errado estaria se essa rosa dos ventos ela estivesse trocada, ele apresentasse o mapa para gente de cabeça para baixo e, né, não tivesse rotacionado com essa rosa dos ventos. Aí estaria errado, tá? Se eu a representação de um mapa, ele é a partir do cartógrafo, né, que fez aquele mapa. Então, a realidade que vai ser representada é a partir da visão de mundo daquele cartógrafo. Se esse cartógrafo aqui, que fez esse mapa, ele quis fazer um mapa da qual a visão do mundo dele é o Brasil no centro, ele pode fazer. Ele só tem que dar para a gente as informações corretas para que a gente leia esse mapa de acordo com a realidade. Qual é a realidade, né? A Rosa dos Ventos marcando o norte, né, coincidente com o norte magnético da Terra. E isso ele fez. Então, o que ele fez pra gente? Ele rotacionou. Então, não está errado. E ele quis construir um mundo a partir da visão do Brasil no centro, de que para ele o Brasil é central. E o IBGE, ele lançou esse mapa recentemente, tá? Ele lançou 2 mapas, esse de cabeça para baixo e esse aqui, né, mostrando o norte para cima, com o Brasil no centro. Isso traz uma visão geopolítica também, né, do cartógrafo que fez, ou seja, da instituição que fez, com a ideia de trazer a importância do Brasil para o cartógrafo que fez aquilo, né? Então, eu quero mostrar que o Brasil está no centro, então significa que existe aqui uma tentativa de nova leitura de mundo, tudo bem? Uma leitura de que, né, a cartografia, que é um mecanismo de poder, porque informações da realidade cartografada, ela traz para a gente, né, vantagens. Trouxe vantagens para a Europa durante o período das navegações. Então, mapa, assim como informação, é um tipo de poder que a gente tem. Então, eu estou trazendo aqui uma informação, uma nova leitura, um novo ponto de vista, de que agora eu quero ver, não sei, né? Também não conversei com o cartógrafo que fez que eu vou começar a ver a construção de realidade a partir do Brasil. Que o Brasil que mais importa. E aí a gente tem o lançamento desse mapa. Tá errado? Não. Se as informações que precisam ser colocadas estão todas corretinhas, na Rosa dos Ventos, títulos e etc. Então tomem cuidado com isso, né? Eu fiz questões já com os meus alunos e às vezes ele tá assim, rotacionado, falando, nossa, esse mapa está errado. Não, tá? Ele só não está sendo apresentado a partir da visão que sempre foi apresentada o mapa para gente. A geografia brasileira é uma geografia com uma escola muito forte americana, uma escola, né, geográfica europeia muito forte. Então, a gente acaba tendo mapas escolares que traduzem esse ponto de vista, né, esse modelo de confecção de mapa, tá? Que é um ponto de vista europeu. Tanto que, quando a gente olha para as projeções, a gente vai ter uma aula de projeção cartográfica, fuso horário, etc., a gente vai ver, né, que os mapas eles são diferentes, né? E muitas vezes sempre puxando sardinha para a Europa, né? Maior, os Estados Unidos, maior e etc. Em termos de área mesmo. Mas deixar esse papo para aula de projeção cartográfica, tá bom? E aqui, ó, elementos de um mapa, sempre a rosa dos ventos aparecendo pra gente, né, para dar orientação. E escala, que é o quanto que a gente precisou reduzir esse mapa para caber no papel. A projeção utilizada, tá? As principais projeções escolares de navegação é a projeção de Mercator. Essa aqui é diferente que ele usou, que essa aqui apresenta meio até redondinha, assim, né? Essa apresentação que coloca, né, a Terra como
bem parecida com o que ela seria, né, de geóide, com formato mais arredondado, a gente chama de projeção de Hobson, tá? Ela tem sido até bem comum nos últimos anos, mas talvez a mais comum que vocês vão encontrar é do planisfério, ou de planisfério, que ela é toda quadradinha, né? Na verdade, toda retangular, é a projeção de Mercator, tá? Mas a projeção de Hobson tem sido aí bastante usual nos últimos anos. Aqui tem um título, clima e correntes marítimas, legenda, para que a gente possa entender o que são essas setinhas, tá? E então deixei aqui para vocês uma mini revisão, vou tentar sempre fazer isso para vocês, do que a gente tratou nessa aula. Tratamos de orientação em Rosa dos Ventos, vimos aí o que são os pontos colaterais, o que são os pontos cardeais, colaterais, a localização por meio dos astros, nascer do sol leste, pôr do sol oeste, show? E, né, para finalizar, vamos fazer aqui uma questão. Pontos cardeais correspondem aos pontos básicos para determinar as direções, e são concebidos a partir da posição na qual o Sol se encontra durante o dia, né? Que é um ponto de vista para a gente ver, né? Para estabelecer uma localização mais precisa, são usados pontos que se encontram no meio dos pontos cardeais, ou seja, os pontos colaterais. Utilizando a Rosa dos Ventos, uma pessoa descobriu que a cidade X está localizada, aí ele colocou aqui para a gente o quê? O SO. Nesse caso, a gente sabe que SO, opa, travou aqui, é entre sul e oeste. O que vocês poderiam fazer é você montar. Então, vocês têm que marcar, ó, N, E, sul, O, N, E. Aqui no meio vai ser entre o N e o E. Aqui, S, E. Aqui, S, O. E aqui, N, O. Nordeste, Noroeste. Sudeste, Sudeste. Utilizando a Rosa dos Ventos, uma pessoa descobriu que a cidade X está localizado a sudoeste da cidade Y. Então, vamos lá. Eu tenho X aqui, Y aqui. Então, vocês concordam comigo que X está a sudoeste de Y? Olha aqui. E aí, deixa eu marcar aqui com outras cores. Então, por exemplo, eu poderia muito bem fazer a Rosa dos Ventos aqui. E aí eu veria mesmo que X está a sudoeste de Y. Isso significa que, em relação a X, a cidade Y está localizada A. Então, ó, ele tá... Qual é o ponto contrário do sudoeste? Nordeste, não é? Aqui, ó, a gente não consegue ver isso, ó. Tá na mesma direção. Nordeste, bem tranquilo, né, gente? Mas, ó, eu vou falar, bem tranquilo, mas isso aqui dá uma confusão na cabeça do povo de vez em quando, tá? Então, era só, olha que simples, desenhou, já viu, já marquei e gabarito letra D, viu? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.